Oi, Eli. E Renata, tudo bom? Tudo jóia? Tamo junto outra vez. Ô, gente, então vamos conversar aqui um pouquinho, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí na live. O tema da nossa live de hoje é os bastidores do Mundial de Karatê. Então, de onde surgiu esse tema? De onde surgiu essa ideia? No começo desse ano ou no final do ano passado? Não, final do ano passado, novembro do ano passado, Ah, é. né? Novembro do ano passado, Isso. isso. A gente foi convidado a fazer o pronto atendimento dentro da parte odontológica do Campeonato Mundial de Karatê. É o Isso. doutor Gilberto Gertner, que foi o presidente, que é o presidente da confederação, da ITKF, ele fez o convite para a minha empresa para que eu montasse uma equipe para levar lá para estar participando desse Mundial. Eram 4 dias de Mundial, mas efetivamente o primeiro dia lá era mais uma questão de treinamento, enfim, que a gente não participou, mas a gente participou de forma efetiva de 3 dias do campeonato, né, dando auxílio e suporte dentro dessa questão aí Dentro do da. pronto atendimento. Isso, no comitê, né? Dentro do comitê, na hora que eles estavam na luta mesmo. Foi uma Isso. oportunidade incrível que você me deu, inclusive. Eu quero agradecer até hoje, eu sou muito grata, porque para mim ter trabalhado nesse Mundial foi sensacional. Foi o ápice da minha carreira, assim, dentro da odontologia do esporte, na minha opinião. E a gente Ô, teve uma equipe que você formou que foi extraordinária. O Eli, ele conseguiu juntar dentistas extremamente capacitados para poder participar dos comitês. Foi muito, muito sensacional. Renata, então só É. para a gente contextualizar um pouquinho, né? O Campeonato Mundial ele aconteceu aqui em Curitiba. Foi. A Renata foi uma das dentistas convidadas a estar participando, né? Até porque a Renata já fez meu curso de imersão, já fez 2 cursos de imersão, ela já vem fazendo esse trabalho dentro da odontologia do esporte há bastante tempo, né? Trabalha Isso. com vários jogadores, em São Paulo também ela já está se tornando uma referência aí dentro da área. E aí eu fiz o Obrigada, convite Eli. tanto para ela quanto para outras pessoas também, alguns outros alunos, né, que Isso. vieram acompanhar esse pronto atendimento, mas todos dentistas já formados 14, que né? Num total de 14 dentistas que fazia parte da nossa equipe. isso, exatamente. E todos já com esse direcionamento para a área da odontologia do esporte. Inclusive, né, a gente não pode esquecer, né, Renata, de comentar que a doutora Mariana Terre aí fez parte Foi. dessa equipe, e além de dentista, ela é lutadora de karatê, Sim, faixa preta, ela inclusive, falava né? as coisas pra gente assim, olha, isso porque a gente não entendia tanto assim. Ela falava, ó, presta atenção ali, é ali que vocês têm que ficar, que o negócio que vai dar ruim ali, né? A gente ficava já meio Isso. atento lá, né? Ela falava pra gente as coisas, muito legal. E aí foi muito bacana. Ô, Renata, deixa eu Foi. só falar uma coisa que a gente tem um apoio para nossa live de hoje, tá? Então, Ah, as minhas lives agora, a partir de ontem, a gente tem uma parceria oficial aí com a CuraProx, né? Para quem é da área da odontologia aí, sabe que é uma melhor empresa, escova. cara, uma empresa de renome internacional, né? Talvez a melhor escova de dente hoje, Sim, mundial, é da CuraProx. E eles têm vários produtos. Eles deixaram aqui atrás uma sacolinha cheia de produtos para a gente estar oferecendo aí para a galera que assiste as minhas lives. Então a gente vai combinar o top, Eli. seguinte, e aí a gente vai combinar o seguinte, Renata, a gente vai escolher uma palavra-chave no Tá, final da nossa live. tá E aí o que, que bom. acontece? A galera que está assistindo vai ter que escrever uma frase incluindo essa palavra que a gente vai escolher e Certo. você vai escolher a frase mais criativa. Então, para quem Tá ótimo. ganhar, né, de acordo com a frase mais criativa, de acordo com a doutora Renata, a gente vai entregar um kit da Cura Prox aí que tá como parceira nossa aí nas nossas lives, né? Gente, eu Então, quero, que Renata, só tudo, maravilhoso. muito legal, não vamos perder o foco aqui da live, então. Então, só para a Não, galera entender que está entrando aqui agora, certo. a gente vai falar sobre os bastidores do pronto atendimento do Campeonato Mundial de Karatê. Então, Já tô Renata, vendo eu que tá queria que entrando você. os karatecas aí, ó. Estamos Isso, recebendo. cara. Seja Muito. bem-vindo, vocês, ó, a todos. Putz, é isso aí.
Ô, Renata, então eu queria que você se apresentasse para a galera que está entrando aí, para quem não te conhece Certo. ainda, e você contextualizasse um pouquinho essa questão aí do campeonato, o que que você achou, né, como foi essa experiência, e eu vou te fazendo algumas perguntas aí durante a live para a gente estar trabalhando junto aí nessa conversa, tá bom? Tá bom. Eu sou dentista do esporte, eu trabalho há 5 anos já dentro da área de odontologia do esporte. Eu comecei um pouco ao contrário de todo mundo. Geralmente as pessoas fazem o curso de odontologia do esporte para depois atender atleta. Eu recebi um atleta dentro do meu consultório e aí eu fiquei um pouco insegura de atender, porque eu sei que atletas têm diferenciais de atendimento. E então, quando eu comecei a atender esse atleta, eu comecei a sentir uma necessidade de procurar alguma coisa. E aí eu fui atrás do curso do Eli, que foi sensacional. A partir daí, o Eli virou um ícone para mim dentro da odontologia do esporte, uma inspiração. Eu já fiz dois dos cursos online dele. É, Entrei no ramo da odontologia do esporte, estudei muito dentro desses 5 anos. Hoje eu atendo bastante atletas de alta performance. É, eu atendo mais jogador de futebol, o pessoal da dança, tem alguns lutadores e de repente o Eli me fez um convite para trabalhar nesse 20º campeonato mundial de karatê que teve em Curitiba. Eu fiquei meio assim, porque eu nunca tinha trabalhado dentro de um comitê, né, para entrar assim. Eu falei, meu Deus, como que vai ser isso daí? Será que eu vou dar conta? Mas aí eu pensei assim, karatê, gente, karatê é um esporte sem, que teoricamente não era para ter um contato físico tão bruto, né? O problema é que esse povo do Mundial, eles têm técnica demais e experiência demais. Então, quando eles vão dar o golpe é perfeito. E se pega, e esse golpe foi feito para quebrar o nariz, ele vai quebrar o nariz do adversário, se ele não souber se defender. Então, a gente trabalhou muito, né, Eli? Muito. Aham. Ó, Foi bravo o negócio. então, assim, ó, só para vocês entenderem, né? Sempre a gente fala, todos os cursos que a gente fala sobre a odontologia do esporte, a gente fala que para o dentista trabalhar com um atleta de alto rendimento ou dentro de uma modalidade esportiva, é importante conhecer o esporte a fundo, conhecer as regras, porque para você saber quando que você pode atuar. Então, a gente estava no Mundial, mas em que momento que o dentista poderia Isso. entrar lá Nós para fazer tivemos o que pronto fazer atendimento? um treinamento antes, né? E eu não Sim. estava acostumada com isso. Eu trabalho assim, dentro da odontologia do esporte, eu sou da diretoria da Sociedade Brasileira de Odontologia do Esporte, eu trabalho no Audax com jogador de futebol, mas dentro do karatê eu tive que fazer um paralelo aí que o Eli deu para os 14 dentistas aí que estavam em preparação. A gente teve que fazer um pré-curso, um manualzinho, né? E o Eli é muito E, Wolverine. Ele inventa cada uma assim, enrola no braço, Os- suave. Foi sensacional. Ele é muito criativo também para essa Então, parte. e você sabe, Renata, que isso aí foi muito legal, até pela presença da Mari, né? Porque como a Mari Foi. entende do esporte de forma mais profunda do que a gente, ela é o nosso suporte técnico, né? Então, É, qualquer coisa ali que acontecia, a gente perguntava para ela. E para quem nunca participou de um campeonato mundial lá do karatê, nunca teve a oportunidade de assistir, é um esporte muito legal, com muito. diferentes competições dentro do próprio mundial. Então tem o Dentro do kata, próprio. né, que são os Tinha. movimentos que eles fazem, tem o kata individual, tem o kata em grupo, e depois tem o comitê, que é propriamente dito as lutas que eles fazem entre Isso. si. E isso que a Que Renata também tinha falou, em dupla, tinha em grupo, né? E tinha os individuais também. isso, Teve o campeonato de kata em grupo e de kata individual e de luta em grupo e luta individual. Foi muito legal. e não, isso que você falou, Renata, é super importante, né? A questão assim, como que a gente vai estar atuando, em que momento que a gente vai estar Isso. entrando. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência. Né? O que Dos você achou lá bastidores, dos né? bastidores, exatamente? Certo.
Bom, primeiro teve um treinamento e a gente estava pensando como a gente ia carregar o suave com o produto que serve para parar o sangramento. E o Eli foi genial quando ele colocou os suavezinhos assim, ele fez um suporte, né, Eli, para a manga, a gente conseguia tirar o produto na hora, assim, e ele determinou que, como são vários tatames, né? Acho que era 6 no início, né? Cada equipe ficava com 2 dentistas em cada tatame, e tudo que fosse de lesão, cabeça e pescoço, a responsabilidade era do dentista. Do pescoço para baixo já era responsabilidade médica. E a gente teve muito trabalho, porque eles miram bastante no rosto, né? Na cabeça e no pescoço. Mas foi uma experiência muito legal. Eu tenho algumas experiências para contar, assim, do que aconteceu lá, algumas histórias para contar, que assim, tipo, ficou marcado para mim. O Jaime foi um dos que ganhou uma luta. Ele acabou de entrar aí, Que o Jaime, legal. educador. Ele que acabou de entrar, ele foi campeão também. E teve lutas que me marcou realmente. Umas porque se tem uma coisa que eu aprendi lá no Mundial de karatê eu não aprendi nada, mas eu aprendi uma lição com eles, assim, que é uma lição de não desistir e de coragem. Porque esses moleques são absurdos, gente. Eles são bravos, hein? Eles são bravos. Eles não desistem por nada. Tá com a cara arrebentada, sangrando, e tá, não é nada, deixa eu entrar. Eles são assim, né? E foi Ô, muito legal. ô, Pode Renata, falar. e isso assim, o que a gente tem que comentar aqui também, que Hum. no Mundial de Karatê lá o objetivo não é acertar o adversário, né? Não, Então, não é, assim, não. a ideia, na verdade, é você chegar com o golpe mais próximo, né, da Próximo, região que, isso. teoricamente, você teria que estar acertando. O que Exatamente. acontece é que essa proximidade, às vezes, é tão grande É, que, às vezes, o oponente acaba indo em direção, né, do outro adversário e acaba sobrando um isso. golpe, Sobre o né? golpe. E o golpe é dado com muita perfeição, porque eles têm muita experiência. E se o adversário não tem aquele time da defesa, que foi o que aconteceu na final, o Alan, não sei se o Alan tá aí, eu, eu não sei se ele tá aí dentro do coisa. O Alan que venceu a final, na verdade, ele venceu por mérito dele, óbvio, mas ele não foi até o final da luta porque teve Dr. Stop. Eu tive que parar a luta porque ele acertou um golpe tão perfeito no adversário que provocou uma concussão cerebral e o adversário saiu do tatame direto para o hospital, né? Foi para ambulância e a gente trouxe o ouro do Brasil por Dr. Stop e por competência do Alan, que ele foi maravilhoso. Ele acertou um golpe perfeito, porém foi uma coisa limpa, né? Não foi um motivo de desclassificação, foi porque ele foi bom mesmo. Ele deu o golpe certo. Só que, Ó, isso, infelizmente, e, deu ruim para a Itália nesse momento. Aí o ó, isso, Brasil ganhou da Itália, foi emocionante. Isso que você está falando aí é importante. Se o atleta do karatê ele acerta de forma proposital o Isso, atleta adversário, ele pode ser desclassificado. Então o médico lá exatamente. ele abre esse Dr. Stop, é feita uma avaliação que é passado para os árbitros do mundial Isso. e se eles acharem que foi de forma proposital, concluírem dessa forma, o atleta que acertou o golpe ele acaba sendo Sendo desclassificado. Né? Por isso desclassificado. que o Alan não foi desclassificado, porque não foi a intenção de acertar, foi só a intenção Não, de realizar o movimento, foi feita da forma isso. adequada e ele acabou O acertando porque o italiano que não conseguiu Isso. se defender, isso. Só que ele Ó, vamos, acertou muito forte, vamos entendeu? mandar um abraço pro Caetano aí, que é jogador de Curitiba. Jogador, isso, meu É, paciente. foi paciente Aqui, da ó, Renata tá de São Paulo jogando. e Aonde você tá jogando, Caetano, mesmo agora? Ele é tá aqui, top, tá no esse menino. Curitiba, tá no Curitiba. Eu não sei se ele tá no Curitiba ainda. Ele vai falar aí pra gente, mas ele é top, esse menino. É o nosso A doutora zagueirão aí, ó. entende até de regra. Agora tem que entender, né? Porque lá no 36 horas de trabalho seguido que a gente teve lá,
Mas até hoje o italiano manda mensagem para falar, tá tudo bem. Ele ficou, acho que, por 12 horas no hospital, né, em observação, por conta da concussão que ele teve. Que o Alan trouxe o ouro para o Brasil nesse dia. Foi muito legal essa experiência. Ele está no Curitiba. Ô, Caetano, você tem que passar com o doutor Eli, é ele que eu te indiquei. Ele que vai cuidar de você agora. Ou é eu ou é ele. É assim, né, Eli? Isso aí. Ô, Renata, então deixa eu contar para a galera, então, uma parte dos bastidores que eu vivi um pouquinho antes de você chegar. Isso, então, na verdade, quando a gente foi convidado aí para trabalhar lá nesse Mundial, eu participei de uma reunião que antecedeu o Mundial, que foi uma reunião que a gente se chamava de Congresso Técnico. Dentro desse Congresso Técnico, estava lá todas as áreas da saúde que iriam atuar de alguma forma no campeonato. E esse campeonato foi super bem organizado, né? Tinha a nossa equipe da odontologia do esporte, mas tinha também psicólogos para dar um suporte emocional, caso o atleta viesse precisar de algum suporte, tinha médico, né? Tinha o pessoal, os acadêmicos da medicina lá também, tinha fisioterapia, tinha uma equipe imensa de fisioterapia, né? Que quem está coordenando lá era a doutora Carla. Então os atletas eles faziam os atendimentos dentro do próprio ginásio. E nesse congresso também os próprios karatecas ali que eram responsáveis pelo campeonato passaram algumas informações importantes para nós profissionais da área da saúde, porque dentro da área da saúde lá não era todo mundo que entendia sobre a modalidade, então tinha que conhecer um pouquinho da modalidade, conhecer as regras principalmente, para saber em que momento a gente poderia intervir. Exatamente. E olha o tamanho da nossa responsabilidade. Esse tal aí do Dr. Stop, quando a gente era chamado, a gente tinha que avaliar a condição de saúde do atleta e através do nosso parecer, a gente poderia até mesmo eliminar o atleta, né, caso que foi o que aconteceu. Eu tive que eliminar o atleta italiano numa final, que imagina quanto tempo ele não treinou. Falando em atleta italiano, acabou de entrar um dos karateka italiano lá. Que legal. Vai bem. Seleção italiana, muito legal. E a gente teve que intervir muitas vezes, não foi uma. Eu estou dando esse exemplo da final porque o Eli me deu a oportunidade de ficar na final masculina. Ele e a Maria, eram 2 tatames de final, né? Então tinha o final feminino e o final do masculino. Olá, Itália! Então a final feminina ficou ele e a Mariana, de dentista, e na final masculina ficou eu e o Cauê, né, no tatame lá. E aí a gente teve que intervir dessa forma com o Dr. Stop. Mas teve muitas outras vezes que meus colegas tiveram que intervir nesse sentido, de Dr. Sport, do atleta não ter condições de voltar. Ô, Renata, isso foi uma coisa legal que chamou bastante atenção, né? Até a gente tem que agradecer o Cauê. O Cauê, além de dentista, aí trabalhando com a parte esportiva também, ele não sei se ele estava fazendo o doutorado ou terminando o seu doutorado, ele é professor, ele é da parte acadêmica também, né? E o Cauê, ele teve a preocupação de fazer o levantamento de todos os traumas que ocorreram durante o campeonato mundial. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa equipe era uma equipe formada por 14 profissionais formados em odontologia e 2 acadêmicos que estavam fazendo lá um trabalho com os atletas também, para estar avaliando as questões de pesquisa, de DTM desses atletas. Isso. E olha que legal, a nossa equipe era a maior equipe dentro da área da saúde. Isso. E foi a equipe que mais trabalhou no Campeonato Mundial. Então, Renata, passa um pouquinho aí para a galera saber dos números, né? Quantos atendimentos a gente fez nesses 3 dias de campeonato? Eu vou ter que olhar mais ou menos a colinha aqui, porque eu não decorei, tá? Mas assim, a gente teve muitos atendimentos. Vê como vocês deram um trabalho. Vocês estão aqui na live, tá? Vocês, atletas. Olha o trabalho que vocês deram. A gente teve mais ou menos em torno de 36 atendimentos considerados mais graves. Fora as pequenas escoriações que a gente entrava, não era nada, já logo saía. Mas foi 36 atendimentos considerados graves. O que bateu o recorde foi a subluxação de ATM.
que quando desloca assim o queixo, alguma coisa assim, falando assim para os atletas entenderem. Então foi as subluxações de ATM, depois 6 sangramentos de nariz sem fratura, 5 laceração de nariz, 5 laceração de lábio, 4 concussão, que é um dos mais sérios, né? Porque provoca um dano cerebral, pode um dos mais perigosos. Uma laceração de supercílio, uma fratura de nariz com sangramento e desvio de septo, que esse daí também eu posso contar para vocês, que eu estava presente e o menino ganhou e ainda deu protetor bucal, vou contar para vocês. Uma lesão gengival provocada pelo protetor inadequado, que isso a gente precisa conversar também esse assunto na live aqui. Uma laceração de maxila, uma laceração de nariz e qual que era o outro? Teve uma que você atendeu na final, que foi uma laceração de maxila com com subluxação de ATM, que eu acho que foi no final do feminino que aconteceu isso, você e a Mari que atendeu, se eu não me engano. Ô, Renata, ó, vamos agradecer a Luciana Ciorini que entrou na nossa live. A Lu, a gente tem que terminar a nossa live. Verdade. Porque a Lu caiu da live e a Lu, que foi a bucomaxilo responsável por designar os seus residentes para estar participando junto com a gente desse campeonato mundial. Verdade. E foi fundamental a participação desses meninos, dessa menina lá da Stephanie também, né? Porque... A Stephanie era bucomaxilo também, ficou comigo bastante lá um tempo. Isso, exatamente. Então, eles tinham que revezar a parte do bucomaxilo, teve que revezar, né? Porque eles estavam de plantão no hospital também. Isso, exatamente. Mas foi muito legal, né? Foi. Aqui a gente tem um dos pacientes aí que eu atendi, que foi numa final também, o João. Eu acho que... Eu não sei, eu acho que ele estava no sub-20, se eu não me engano. Eu não sei como que fala lá. Eu sei que é um menino que ele foi lutando, chegando na final, lutou com o brasileiro. E aí ele estava na final Brasil e Uruguai. E faltava pouquíssimo para acabar a luta, estava muito empatada a luta dele e ele levou um golpe que acertou o nariz. Ele foi a fratura de nariz. E aí, a hora que eu entrei para atender ele, aquele moleque que estava valente, o negócio inteiro, que estava horas lá lutando, ele estava quase chorando, falando, pelo amor de Deus, eu preciso voltar para a luta, preciso terminar. É meu sonho, eu preciso voltar. E aí eu falei, vou ter que fazer parar de sangrar esse nariz desse menino. E, eu não sei, foi foi sorte também, porque é difícil de fazer uma contenção de um sangramento nasal de fratura em 2 minutos, né? Que é o que a gente tem para fazer o atendimento. Mas parou de sangrar e ele terminou a luta, ele foi da luta direto pro pódio e direto pro hospital. E depois de madrugada ele mandou mensagem pra gente, lembra ele? Falando que o nariz dele estava fraturado mesmo. Teve desvio de septo, tudo, né? Desvio de septo. Ó a Stephanie que ajudou a gente aí na... Cadê ela? Atendimento. A minha não estava andando, eu não estava vendo quem estava andando. Ai, Stephanie, tudo bem, linda? Deixa eu... nessa daí. Pode falar. Com certeza. Deixa eu aproveitar aí, ó, o doutor Eduardo Moraes entrou aqui na nossa live, é um grande parceiro nosso e além de parceiro, está fazendo aniversário hoje. Então eu queria dar os parabéns aí para o Eduardo e para o nosso outro amigo, Daniel Bonotto. Acredita que os dois trabalham comigo, né? São parceiros, são irmãos aí de coração. Sim, nasceram no mesmo dia e são do mesmo ano. O Bonotto foi, eu acho que a aula de ATM mais perfeita que eu tive foi com o Bonotto. Ele é demais, assim. Eu adorei a aula dele de ATM, sensacional. Ele parabéns é muito bom para os dois. Parabéns. Tem bastante gente aqui na live. Tem paciente meu que é jogador aí, Jabazinho, irmão do Léo Jabá também, um fofo. Tem paciente meu que é da... a gente podia trabalhar lá com eles qualquer dia, né? Ele é da
Seleção Brasileira de Beisebol, tá aí também com a Ah, que gente legal. na Ó, live. deixa eu responder uma pergunta aqui do Vamos Márcio. O lá. Márcio está perguntando o que que a gente usou para fazer a contenção do sangramento nasal. Então, na Uhum. verdade, assim, a gente fez a contenção com o Suave, que a gente confeccionou, né, Renata? Lá para Isso, esse tipo de situação, para que a gente isso. conseguisse lá fazer essa contenção física, mas a gente usou também como terapia, né, a medicamentosa aí para ajudar nessa contenção, para fazer a vasoconstrição, o nosso anestésico do consultório que contém adrenalina. É lógico Isso. que talvez o mais indicado fosse usar junto com esse suave a adrenalina 1/1000 mesmo, que daí ele já está numa concentração maior e a gente conseguiria talvez realizar essa homeostasia de forma mais efetiva. Mas o nosso anestésico funcionou muito bem aí para Funcionou os muito casos bem. que a gente teve lá de sangramento, né, Renata? Foi ótimo, e tivemos bastantes lacerações, né? E a gente Uhum. conseguiu fazer com que o paciente retornasse. E colocamos por cima, no caso de laceração, continuando a resposta, a gente passava vaselina em cima e o atleta voltava para a luta normalmente, assim, e terminava com mérito a luta, inclusive. E essa eu acho que é uma diferença também, né, Renata? Por exemplo, no atendimento, no pronto atendimento do Vale Tudo, o trabalho do Cutman, que é o que era mais ou menos a gente estava fazendo lá no Mundial, ele é Certo. realizado em 1 minuto entre um round e o outro. Né? Isso. Só que no trabalho deles, por exemplo, o atleta não pode voltar lá com um esparadrapo. Já no karatê, quando é feita essa parada, a gente faz a homeostasia. Se continuar o sangramento, a gente conseguir colocar um tampão, por exemplo, um Isso. algodão para fazer essa contenção, o atleta ele pode voltar, se o árbitro liberar lá, a lutar com esse algodão no nariz, por exemplo. Né? Ele pode voltar a lutar com um esparadrapo, que é um curativo que a gente venha colocar se for necessário. Né? Isso É. não acontece em outras modalidades, mas no karatê tinha essa particularidade. Então isso ajudou bastante. Além desses 2 minutos que a gente tinha lá, caso fosse necessário, a gente poderia pedir uma parada médica de 5 minutos para tentar fazer a contenção do sangramento com mais tempo também, né, Renata? Isso. Ele, falando nisso daí, me fez lembrar de um detalhe que eu acho que é importante a gente comentar aqui. Por exemplo, esse atleta que eu estava comentando agora, o João que ganhou, eu mal pude colocar algum tampão no nariz dele, porque o protetor bucal dele, se eu tampasse o nariz, o menino não ia respirar. O protetor não estava adequado, entendeu? A maioria dos profissionais do karatê não usa um protetor adequado. Talvez porque a regra tinha sido recente, né? De usar o protetor bucal. E eles não tiveram muito tempo assim para providenciar um especial. Mas eles são atletas de ponta que eu acho que deveria tomar cuidado para até evitar essas concussões aí que eles tiveram. Talvez se tivesse com um protetor mais adequado, não aconteceria isso. A gente teve um caso de laceração de gengiva por conta do protetor, não foi nem golpe, né? Foi o protetor que machucou a boca do paciente e teve de extrusão dentária com o italiano, né? Que a Ô gente Renata, teve que remover. você sabe que isso que você comentou foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Na verdade, na regra do karatê é obrigatório o uso do protetor bucal. É só não se Certo. recomenda o tipo de protetor. Então pode ser qualquer um. Isso. Quando eu fui convidado lá para montar essa equipe para fazer esse pronto atendimento, na minha cabeça eu acreditava que como era um mundial, vinham atletas de outros locais, de outros países, né, eu pensei que talvez a gente teria uma quantidade maior de protetores personalizados. E o que a Mas não. gente viu no mundial que 98%, não estou jogando alto não, 98% dos atletas Isso. lutaram com um protetor Fervimord, que é aquele protetor lá de loja de artigo esportivo, pior protetor que tem. O atleta, às vezes, a gente percebia que atrapalhava, inclusive, a concentração do atleta durante a Foi. luta, porque o atleta ficava mordendo o protetor para ele não cair da Exato. boca, né? Então era uma coisa absurda, assim. Ele estava se preocupando em lutar e se preocupando em manter o protetor na boca para não cair durante a Exato. luta. Então isso Exato. chamou O muita João, o atenção. João, quando terminou a luta dele, ele veio e deu de presente, lembra? O protetor, e você Lembro. fotografou para
servir como um estudo o protetor que eles estavam usando. Ele falou assim, não vou mais lutar com esse protetor. Eu falei, vai, Noeli, fazer um protetor decente aí, moleque. Mas foi muito legal. E influencia demais. Teve uma pergunta aqui, ele que era... Teve extrusão dentária do italiano. Sim, teve uma extrusão dentária. Mas tem um paciente aqui perguntando, Odonto Esportes, está perguntando se existe uma restrição em relação às cores dos protetores. No caso então, do karatê. Então, aí é o seguinte, depende, tá? Porque assim, quem faz o karatê, quem é atleta do karatê, sabe que o karatê ele é regido por diferentes confederações. Tem diferentes estilos, então tem diferentes confederações também. Cada confederação determina uma regra diferente. Tá? Eu, como não sou expert nessas confederações e nos estilos do karatê, talvez a Mariana possa ajudar a gente a responder. Ela está aí na live, ela é karateca, faixa preta, né? Então talvez ela possa ajudar a gente a responder. Mas eu já atendi uma atleta do karatê que na confederação lá que ela lutava, nos campeonatos que ela participava, ela não poderia usar o protetor colorido. Teria que ser só branco ou transparente. Tanto que quando eu confeccionei o protetor para ela, eu confeccionei um personalizado, que ela usava durante os treinamentos, né, que já era colorido, com o nome dela, tudo bonitinho, e confeccionei um protetor transparente, que ela usava esse protetor só nas competições. Certo. Então é importante, se você trabalha dentro da área, quando você for fazer o atendimento desse atleta, é importante que você conheça qual que é a confederação e qual que é a regra da competição, porque conforme a regra, isso acaba mudando. É obrigatório o uso, né, mas tem que ver essa questão de coloração. No boxe, por exemplo, não pode usar protetor vermelho, tá? Tá na regra do boxe, tá? Porque o vermelho ele arremete ao sangue, então muitas vezes o cara tá com um protetor lá na boca e o juiz não sabe se aquilo é sangramento, se é protetor, ou se ele teve uma injúria, ele não vai conseguir visualizar aquele sangramento. Então, pô, se for trabalhar com essas modalidades, qualquer modalidade de esporte, de luta, contato direto, é importante conhecer essa regra para você conseguir direcionar, inclusive, até a cor ou personalização do protetor, né? Isso, a Mari está ajudando a gente aqui, avisando que não tem restrição para o karatê e que pode ser personalizado. Obrigada, Mari, pela ajuda. Isso aí, é o nosso suporte técnico, ainda continua sendo o nosso suporte técnico. A nossa campeã aí no karatê e na odontologia do esporte, muito gente boa. Com certeza. Um outro caso assim, que marcou bastante para mim foi o caso do italiano, né? Que é o que está aí, inclusive, na live com a gente. O que aconteceu com ele? Ele estava numa semifinal, foi no sábado à noite, luta 10 horas da noite já, né? Ele já estava tarde, já 9 e pouco da noite, acho, não lembro direitinho. E aí, o que aconteceu? O italiano levou um golpe, eu acho que era do brasileiro. O brasileiro Foi do brasileiro, Foi do brasileiro, né? Se eu não me engano, foi do brasileiro. E eu acho que ele tá aí na live, o brasileiro. É que eu não quero falar porque eu tô com medo de falar errado. Mas eles foram... O grupo, né, foi eliminado inteiro por conta do italiano. Porque quando acertou o golpe nele, o protetor estava incorreto, o protetor bucal dele estava incorreto, e ele teve eu acho que foi, não chegou a ser uma fratura, né, Eli? Mas foi uma luxação, né? Uma luxação grave. Os 4 dentes superiores dele ficaram basicamente pendurados. E ele falou, não, eu quero voltar, tá tudo bem, a gente posiciona, eu termino a luta e depois a gente vê o que vai fazer. Eu falei, quando você for tirar de novo o protetor, vai sair os dentes junto, não tem condição. Aí nós tivemos que fazer Esse foi um caso, né, Renata, que a gente foi obrigado, na verdade, a eliminar o atleta da competição para preservar a sua saúde. Não foi um atleta, a gente acabou eliminando 4, né? Porque eles estavam numa semifinal. Aí ficou a final Brasil e Portugal por conta da eliminação da Itália, por conta desse atleta ter sido atingido. Foi assim. É verdade. E eu nem assisti o resto da luta, né? Acabou, na verdade, não deu mais para fazer nada. Acabou tudo e a gente teve que pegar a Wanda Eli,
que é a máquina Sim. mortífera do rock and roll. É o Batmóvel. O Batmóvel do Eli. Tivemos que nos locomover com o atleta, o técnico da Itália e a outra, aquela mulher, ela era Fazia parte da delegação. Eu não da lembro o que ela delegação, era. né? Eu também não Até lembro. porque o meu italiano é muito ruim, né, Renato? E eu tava falando lá porque por conta do nono, né, que sempre falou italiano comigo. E aí eu conseguia me comunicar mais com eles. Aí a gente teve que remover, eles fomos para o consultório, abrimos consultório, fizemos uma contenção lá pro italiano, para os dentinhos dele manter no local. E, e aí Medicamos lá, né? medicamos. E foi legal quando a gente voltou no Batmóvel, que a gente abriu a porta da van, tava a seleção italiana inteira esperando a gente, e eles fizeram uma gritaria típica italiana, não foi? Foi muito Aplaudiram, foi uma legal. bagunça, tiramos foto com a seleção, foi muito engraçado Aí, esse ó, dia. a doutora Joyce, que está assistindo a nossa Oi, live, fez parte Joyce! desse pronto atendimento aí, né? Foi, Joyce tava. Ó, deixa eu contar para a galera então, Renata, só um pouquinho aí te Sim, interrompendo, que o pessoal falou, a gente falou aí do Batmóvel, né? Então, na verdade, eu tenho uma van preparada isso. para realizar esse pronto atendimento. Tá? Então, a gente estacionou a nossa van lá em um lugar estratégico. Então, dentro daquele congresso médico que eu comentei com vocês anteriormente, a gente já determinou em que local que a gente estaria estacionado caso viesse a ocorrer algum acidente, Isso. para a gente saber o trajeto que a gente teria que transportar o atleta, né, da região do tatame Assim como a até lá, ambulância, né? isso, até a nossa van, assim como a ambulância também. Então a gente tinha vários suportes, tinha Isso. ambulância lá para caso viesse a ocorrer algum outro tipo de problema, mas tinha lá o nosso transporte caso viesse a ocorrer algum problema dentro da nossa área. Né? Isso acabou acontecendo. E por isso que eu falo que quando a gente vai trabalhar num evento esportivo, vai realizar esse tipo de pronto atendimento, todos esses detalhes são importantes. Porque num primeiro momento a gente não acha que vai acontecer alguma coisa que a gente tem que deslocar o atleta para um consultório odontológico, por exemplo. Né? Mas a gente Exato. vocês perceberam a quantidade de traumatismos que a gente atendeu, né? 36 atendimentos considerados ali de médio para grave dentro da nossa área. E a gente teve que se deslocar. Então, se eu tivesse lá numa área restrita, que eu não conseguisse passar com esse atleta, ou se ele não tivesse essa possibilidade de locomoção, já seria um problema muito grande. Então, quando a gente vai trabalhar com esse pronto atendimento, todos esses detalhes são importantes. Você tem que saber quem que é o médico do evento, aonde que está a ambulância, aonde você vai parar o teu carro lá, o nosso carro no caso, né, para poder fazer esse deslocamento se for necessário. Então, isso faz muita diferença, né, Renata? Eli, você foi muito organizado. Você foi tipo um sensei de sucesso lá, Sei. segurando a equipe lá. Você foi muito organizado, pensava em tudo, tava tudo muito certo. Uma equipe boa trabalhando com você. Não lembro de todos os nomes. Lembro de algumas pessoas que a gente deu muita risada, sei lá, Esther, Satil, Cauê, Mari, tem todo mundo aí, né? Joyce, foi muito legal, foi uma experiência incrível que a gente teve. E teve muita história para contar. Teve uma hora que apareceu lá na van o Thor Vanderlei Silva Silva. e O o Vanderlei Vanderlei Silva. Silva para pegar o protetor bucal do Thor, que ele ia lutar no outro dia. Mas aí Isso. era do UFC. Foi muito legal também. Fomos tirar fotos lá com ele. Então, e a Ana, que está assistindo aí a nossa live, a Clara Padilha, né? Eu chamo ela de Ana Sim. e ela se denomina Clara Padilha, mas para mim sempre vai ser a Ana. Então Culpa a Ana sua também falou. chama ela de Ana, né? Você fala Ana. Verdade, verdade. E a Ana, ela falou que legal essas histórias. Eu acho que, Renata, esse comentário me fez pensar numa ideia. A gente poderia talvez escrever um artigo contando esses bastidores. Né? Como a gente tem um levantamento sobre os traumatismos também, eu acho que seria interessante. Se não for dentro de um âmbito científico, pelo menos como curiosidade, eu acho que a gente tem algumas histórias muito legais para estar comentando e colocando sobre esse nosso trabalho específico aí do pronto atendimento, né? Sim, sim, foi muito legal.
Teve um também que me marcou, um atendimento que me marcou, que eu acho que foi você e a Mari também que fez, que foi na final do Na feminino. final do feminino, a Mari, inclusive, Vocês tiveram comentou. que colocar uma contenção na mandíbula, não foi isso? Eu não lembro se foi você. Como que foi, Eli? O povo que estava lá trabalhando isso, não foi eu estava atendendo em outro lugar. Mas eu lembro que Eu teve vou um paciente contar. que teve que isolar. A Ana já falou, ó, sabia que eu ia pensar nisso. A gente vai escrever, Ana, vamos escrever. Vamos, Ana, eu topo, eu topo. Vamos fazer um artigozinho bem bacana. Vai. Esse atendimento, ó, a Mari tá aí já batendo palminha aí na nossa live. A Mari se fez presente aí nesse atendimento, então tava eu e a Mari nessa final do feminino para realizar esse pronto atendimento e a menina teve um sangramento nasal. A gente teve que fazer um tamponamento. No primeiro momento, eu e a Mari, a gente tentou fazer a homeostasia só com o suave lá e com a nossa adrenalina ali do anestésico. Num primeiro momento, a gente conseguiu fazer a homeostasia, a gente conseguiu parar o sangramento, né? Mas como era muito extenso ali a injúria, ela acabou sangrando novamente. E aí a gente teve bastante dificuldade, inclusive, de fazer essa homeostasia. Aí a gente acabou fazendo um tamponamento mesmo. Então a gente fez a homeostasia com o que a gente conseguiu, comprimiu ali a região com o suave, mais o nosso anestésico. Como a gente viu que não ia parar de jeito nenhum, a gente acabou fazendo um rolinho de algodão ali, né? A gente fez o tamponamento de uma narina da atleta para ela continuar lutando. Então a gente usou os 2 minutos da parada médica, que é convencional, a gente pediu mais 5 minutos para tentar fazer essa homeostasia e quando a gente viu que a gente não ia conseguir... É muito difícil, né, Eli, parar. Isso, e se não parasse o sangramento, a menina não poderia estar continuando ali a lutar. A gente acabou daí fazendo esse tamponamento e ela acabou lutando com o algodão na narina para terminar a luta. Ô Mari, daí tenta me recordar aí que eu não lembro, mas se não me engano, ela continuou lutando, não ganhou a luta, acabou perdendo, né? Mas a gente colocou ela em campo de novo. Em campo não, no tatame de novo, né? Eu acho assim que a nossa função lá é deixar o atleta até o fim sem perder a esperança de conseguir alguma coisa. Alguns, no meu caso, eles ganharam porque foi Brasil, que isso para mim foi muito desesperador, porque eu sou uma torcedora nata, sabe? Aquelas que quer gritar, que quer ficar, eu sou brasileiro. E eu tinha que ficar quieta lá, olhando e falando, meu Deus, ai meu Deus, é o Brasil, vai Brasil. E tinha que ficar se posicionando, porque naquela hora eram 2 sonhos diferentes, né? Eram 2 atletas, a gente não pode se envolver emocionalmente, assim. Mas foi uma experiência incrível. Ó, isso eu conversei na live da Ana. A Ana tá assistindo aí, né? E a Ana, uma das coisas que ela comentou, dentista do esporte não pode ser torcedor. Não, então não pode. A gente tem que deixar isso aí de lado. E outra coisa, ó, a Rúbia Frutuoso tá perguntando aqui, ó. Minha ídola, ai meu Deus! Ela é maravilhosa, dançarina maravilhosa. Deus. Ó, como vocês se preparam psicologicamente para atender sobre tanta pressão? Na verdade, isso aí realmente acontece. A gente tem uma descarga de adrenalina tão grande, talvez, quanto o atleta ali que está trabalhando. Por quê? Porque é muita responsabilidade. A gente tem que fazer o nosso atendimento de uma forma efetiva e muito rápida para a gente conseguir que o atleta retorne ali ao tatame, volte a lutar, né, sem estar correndo um novo risco ali de recidiva da lesão. Mas eu acho que isso acontece assim em qualquer profissão, talvez, mas a gente também vai se habituando, né? Isso já faz parte um pouco de quem atua com a odontologia do esporte, principalmente direcionado a esse pronto atendimento, né? Então, realmente, tem essa pressão, mas a gente está acostumado aí um pouquinho mais, talvez, que outras áreas... A ajuda, né, a gente a fazer o atendimento, a concentração do atendimento. Agora, quanto a torcer, não tem o que falar, a gente não pode mesmo se posicionar. Inclusive, o Léo tá aí de novo aqui na nossa live, o Léo Santos, que joga pelo Corinthians e ele sabe muito bem qual é meu time de coração e eu trato ele como um dos meus prediletos aí também. Queria que ele jogasse no meu time, mas não dá. Ele tá no time mais concorrente do meu. Eu não atendo ninguém ainda do meu time. Mas muito legal. E a gente não pode se posicionar realmente, né?
mas que dá vontade de ficar, ai, Brasil dá. E esses meninos Ó, do Brasil são muito fera, gente, muito. ó, que legal, a Mari colocou ali que a italiana que a gente atendeu, ela ganhou a Ganhou a luta, luta, mas a equipe da Itália acabou perdendo. Foi porque era um comitê, na verdade, isso. em equipe, Em né? equipe, Então comitê de tinha equipe. isso, acho que eram 4 lutas, se não me engano, 4 atletas da Itália contra 4 atletas do Brasil. E na somatória aí o Brasil acabou levando mais Mari, então a gente fez parte da vitória dessa italiana, Da porque a gente italiana, colocou vocês ela fizeram na parte. luta, com Com certeza. certeza. É uma gratidão, né, quando a gente consegue fazer isso, né, para não atrapalhar o sonho no momento da... É muito válido isso. Com certeza. Voltei, eu dei uma saída, saiu e voltou, Voltou, né, voltou. Eli? Tá. Aham. Sim, Carminha. Quem que é o maior rival do Corinthians, né? Eu, Palmeiras, né? É o Palmeiras, não adianta. É isso aí. Então, Ô, temos muitas histórias, né, Eli? ô, Renata, eu acho que a gente vai ter que estabelecer uma linha de tempo aí do nosso pronto atendimento e fazer aí como a gente comentou, né? Vamos fazer, colocar isso tudo no papel, vamos escrever esse Vai artigo, que eu sair acho que um vai ser livro, muito viu? legal. A É, gente tem a gente já tem o nosso grupo do WhatsApp lá, vamos pegar a sim, lembrança de cada um, o que cada um fez. A gente já tem esse levantamento dos traumatismos e vamos escrever um artigo sim, com certeza. muito legal, muito legal. Vai ser Ô, Renata, bacana. a gente tem 10 minutinhos aí mais ou menos para terminar a nossa live. E Certo. todo mundo que assiste as minhas É, lives, né, sabe que a gente tem um quadro especial na live, que é o talento por trás da broca. Então é lógico, verdade. além de a gente contar um pouquinho sobre o tema que a gente escolhe com o nosso convidado, a ideia da nossa live é que ela seja um pouquinho mais divertida, que não seja muito, né, direcionada só para a parte científica. A gente Tinha não que está ser aqui o para povo da dar odontologia do esporte, né, para fazer essas isso. coisas. Tinha que ser, senão não dava. Isso, a gente não está aqui para dar aula para ninguém, é só uma troca de Não. informação mesmo, né? A gente está aqui para se divertir também, que é o mais Sim, sim. importante também, né? E a Aham. gente sempre quando eu faço uma live, eu quero conhecer um pouquinho desse talento, né, que o meu convidado aí apresenta por trás da broca, porque a grande maioria é dentista, né? E eu queria saber de você, Sim. Renata, você tem algum talento que a gente não conhece ainda, além da odontologia do esporte? Ele, na verdade, assim, talento, não é um talento, mas é uma paixão que eu tenho. Na verdade, são duas paixões que eu tenho. Uma eu acho que eu tenho talento, a outra eu acho que é paixão. Relacionada ao esporte, é mais a paixão mesmo. Eu gosto muito de dança de salão. Eu Que comecei legal. fazendo dança do ventre, na verdade, logo fiquei 5 anos na dança do ventre, mas depois eu fui conhecer um pouco da dança de salão e eu me apaixonei. E por eu ser dentista do esporte, eu tive a oportunidade e a honra de ver subir pelas minhas escadas assim a minha ídola. É como se você amasse muito futebol e viesse o Pelé, o Neymar, tudo no teu consultório. Cristiano Ronaldo, Léo Santos aí, né, Léo? Mas assim, tipo, eu fiquei assim quando ela apareceu lá, que foi a Rúbia Frutuoso. Ela tá aí na nossa live. Hoje ela é uma amiga maravilhosa. Nossa, amo ela de paixão. Ela me deu um presente que eu nunca ó, guardo comigo aqui, ó, tem até dedicatória. Só que eu falo assim, eu não acredito, a Rubia Frutuoso. Mas a primeira vez que ela subiu, ela é um ícone da dança. Eu quase que infartei. Eu falei, meu Deus, a Rubia Frutuoso aqui dentro do meu consultório, maravilhosa. E aí o que acontece? Eu comecei na dança do ventre, fui para a dança do salão, me apaixonei pelo tango, estudei bastante o tango, fui para a Argentina, fiz curso na Escola Argentina de Tango, foi uma experiência incrível. Depois eu voltei e eu descobri que pela dança do ventre ou postura eu tinha um pouco mais de habilidade no zouk do que no tango, que é uma postura mais
rígida, né? Eu sou uma coisa mais... Ó, falando em Zuc aí, ó, o Rodrigo Zuc entrou na nossa live, coincidentemente. Né, Rodrigo Zucchi! dentista do Então, esporte aí. do Show de esporte, bola. isso, muito legal. E aí, tipo, a minha paixão, que não é um talento, mas é uma paixão, é a dança. O sapato aqui esfolado de tanto dançar, mas é o que eu tenho, minha válvula de escape. Eu gosto muito de dançar, muito, muito. Hoje eu faço aula com a Rúbia, eu tive a oportunidade de ter aula com os maiores nomes da dança de salão, que é a Rúbia Frutuoso, Luísa Teston, Paulinho, Deni Ronaldo do Dança dos Famosos. Eu tive várias oportunidades que a odontologia acabou me trazendo, que hoje eles são meus pacientes também. Foi muito legal. E o talento por trás da Broca, eu considero mais talento, é porque eu gosto muito de escrever. E eu gosto de escrever literatura fantástica, porque eu sou nerdinha, sabe? Eu sou meio geek. E aí, tipo, eu escrevi 5 livros, esses 3 meus foram publicados. E aí eu acho que esse é um talento, porque muita gente gosta mesmo dos livros. Que legal! E não tem nada a ver com odontologia, é literatura fantástica mesmo, é outro tipo de história. E aí esse daí eu acho que é um talento meu. Eu tenho um talento assim para escrever, eu escrevo bem. Que legal. Ô, Renata, quem sabe vai sair uma nova série, um novo Harry Potter aí, então, da doutora Renata Colombo. Nossa, ia ser legal, hein? Ia ser legal. Muito, muito legal. Ô, Renata, você vê assim, ó, eu te conheço há tanto tempo, e hoje, antes da nossa live, que eu descobri que você era uma escritora. E você nunca me falou isso, né? Você nunca me deu um livro, nem me deu a chance de eu comprar um livro seu. Então, eu vou passar por PDF. Quem quiser pode pedir, que eu passo tudo por PDF, porque livro foi feito para ler, vocês estão na quarentena, vamos se divertir um pouco, se distrair. Eu passo para vocês. Olha que oportunidade legal. Então, tem 2 coisas. Primeiro, você vai ter que passar esses PDFs aí para a gente conhecer o teu trabalho, esse teu talento aí também. Eu acho que você devia investir, inclusive. Você devia vender esses livros aí para o pessoal da live. Tadinhos, não, eu faço questão. E a segunda coisa aí, você pode tratar de postar você dançando aí no teu Instagram. Meu Deus. Que a gente quer ver você dançando. Ó, gente, então ó, a gente está terminando a live, a gente não pode esquecer lá da nossa promoção lá da CuraProx, né? Isso. Então, vamos escolher uma palavra, Renata. Eu acho que a palavra tema aí da nossa live foi o karatê. Então, isso. Quem fizer a frase que tem que ter lá a palavra karatê no meio, a frase mais criativa, né? Que foi o tema aí da nossa live, os bastidores do Mundial de Karatê. Então, tem que ter karatê no meio. A Renata encaminha lá essa frase, coloca lá no meu... Pode colocar lá nos meus stories, lá me marca no Lambodonto ou no da Renata. Eu vou pegar todas essas frases, vou encaminhar lá para a Renata e a frase mais criativa, né? Então a nossa escritora, Renata Colombo, vai escolher a frase mais criativa e a gente vai mandar lá então o kit da CuraProx, que é a nossa parceira aí agora, nossa, oficial das nossas lives. Pena. Bota essas cacholas para funcionar, porque até eu queria ganhar um kit da CuraProx, mas aí não vai valer. Porque eu sou o júri, né? Agora isso aí. Eu vou ter que escolher. Pô, eu queria mandar um abraço aí pro Jaime, que ele participou do começo ao fim aí da nossa live. Sim, ele é um campeão, ele tava lá e eu acho que foi ele que acertou o paciente que a gente teve que levar. Ele que deu trabalho. É ele que deu trabalho. É ele que acertou o paciente que fez a gente ter que ir até o pronto atendimento lá no consultório. Conseguiu avulsionar 4 dentes do paciente. Parabéns, Jaime. Você foi sensacional. Deu bastante trabalho pra gente. Isso foi aí. Ótimo. Ô, gente, então eu agradeço demais aí a participação de todo mundo. Renata, eu agradeço a tua participação. Você sabe que você é uma irmã de coração, né? Mora obrigada, aqui Eli, nos nossos corações, no meu, da Liv, da Yuki. Você me distraiu hoje, que eu precisava muito disso hoje. Eu tive que botar certeza. A carcaça da coragem dos karateca para poder estar aqui hoje com vocês. Então, assim, só para quem não sabe, né? Infelizmente, o avô da Renata acabou falecendo. Eu até mandei os meus sentimentos, perguntei se ela queria estar adiando aí a nossa live, mas ela fez questão de participar. Acho que foi bom, né?
A gente se divertiu um pouquinho também e acho que o teu O vô... vô era casca grossa, italiano pô, casca grossa. e ele ia estar muito feliz aí de estar te Sim, vendo. E sim. se ele não está te vendo aqui com a gente de algum lugar, ele está participando aí da nossa live, Tá. com toda certeza, Tá né? sim. Obrigada, Eli. Vocês são minha família. Um beijo para Lilian, que está aqui na live com a gente, sempre acompanhando a live. E para minha pequenininha, a Japoronguinha, Yuki, coisa mais linda. Sou apaixonada com ela, pelo amor de Deus. Maravilhosa. Ah, então tá bom. Gente, fiquem com Obrigada Deus pela aí então. oportunidade, viu, Eli? Que é isso? Então, obrigado por tudo Beijo. aí. Amanhã tem mais uma live com o Dr. Cornelis. A gente vai estar falando sobre o Cutman na odontologia do esporte. E vocês vão conhecer o Tudo talento a do ver. Cornelis também, tá bom? Gente, fiquem com Deus Ótimo. aí. Até amanhã às 18 Beijo, horas. gente. Obrigado, Rê. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijão.